Olá, belas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Essa é a aula completa da nossa bag Mayara, esse modelo lindíssimo e estiloso que você está vendo na tela. Mais uma criação autoral aqui da Evil Art Crochê, para você aproveitar e dar um up no visual. Então, se você já gostou, mas ainda não é inscrita no canal, aproveita, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações. Aqui compartilho com você tutoriais de lindos pontos, aulas completas de modelos lindos como este, um pouco do nosso processo de trabalho e também o nosso conteúdo pago, produções lindas e maravilhosas para te inspirar e agregar valor e conhecimento, para te ajudar a aperfeiçoar o seu crochê e também ganhar uma renda extra. Nosso objetivo é contribuir para a sua autoestima, que através do crochê você se torna uma mulher mais feliz, ainda mais bela e feminina. Se você gosta do nosso conteúdo e se identifica com o nosso trabalho, se você deseja que a gente continue, nos apoie. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com aquela amiga que também vai amar aprender a fazer a bag Mayara. A lista de materiais está disponível na descrição do vídeo. Compartilhe o seu trabalho nos marcando no Instagram, @evilart.crochê. Espero que você goste e boa aula! Nós vamos usar agulha de 4,5, porque esse modelo não precisa de pontos muito justos. Vamos iniciar com um nó. Segure o fio dessa forma. Insira a agulha por baixo dele. Dê um giro no sentido anti-horário. Segure a base desse anel que foi formado. Lace o fio e passe por dentro dele. Agora você pode ajustar o nó. Feito o nó, faça 27 correntinhas. Lace o fio. Passe por dentro da laçada na agulha. Lace o fio, passe por dentro da laçada na agulha. E repita o processo até o final. Feitas as correntinhas, podemos ir para o próximo passo. Agora, para iniciar a primeira carreira da base, nós vamos pular essas duas correntinhas aqui, as duas últimas. E vamos iniciar pela antepenúltima, que é esta daqui. Nós vamos fazer uma carreira de meio ponto alto. Então, lace o fio e, ao invés de você inserir a agulha pela frente da correntinha, você vai girar e vai inserir por essas alcinhas de trás. Ao invés de ser pela frente, gire a correntinha e insira a agulha pelas alcinhas de trás. Lace o fio, passe por dentro dessa alcinha. E aí você vai ficar com 3 laçadas na agulha. Lace o fio novamente e passe por dentro das 3. Você fez o primeiro meio ponto alto. Repita o processo por toda essa carreira até chegar no final da correntinha, completando 25 pontos. Eu vou concluir esses pontos até chegar no final da correntinha e volto aqui. Cheguei no final da correntinha. Vou fazer aqui o último ponto. Agora vou pegar um marcador e vou colocar nesse último ponto.
E agora, nessa última correntinha, onde eu fiz o último ponto, eu preciso fazer mais 3 pontos. Aqui já tem um, faltam mais 3. É muito simples, você vai fazer mais 3 pontos meio altos, inserindo a agulha no mesmo vãozinho do último ponto que você fez. Agora mais um. Ficamos com 4 pontos no mesmo vãozinho. Agora eu vou pegar mais um marcador e vou marcar esse último ponto que eu fiz. Vamos conferir os pontos nesse aumento. 1, 2, 3, 4. Agora é só continuar fazendo os meio ponto altos sem aumento nenhum. Esse último ponto que eu fiz é o 25º, então faltam 24 pontos. Eu vou concluir esses pontos até o final. Quando chegar no último ponto do outro lado, eu volto para mostrar como fazer essa mesma curvinha. Cheguei aqui no final, antes de mostrar como fazer a voltinha, os aumentos, observe que no início nós pulamos essas duas correntinhas e iniciamos pela antepenúltima para fazer o primeiro meio ponto alto. Elas foram feitas para considerar a altura do ponto. Olha só, 1, 2 e aqui já é um meio ponto alto. Sendo assim, eu vou pegar um marcador e vou marcar o primeiro meio ponto alto, bem aqui, após as duas correntinhas. Deste lado, neste aumento, deve ter a mesma quantidade de pontos que o outro lado. Então, se aqui temos um ponto e precisamos de 4, neste último vãozinho, nessa última correntinha, vou fazer mais 2 pontos, bem aqui onde foi feito o primeiro, e o último nós vamos considerar a finalização. Então, vamos lá, vou fazer mais 2 pontos aqui. Esse que vou fazer agora é para finalizar a carreira. E o próximo é o aumento para a curva. Agora eu vou pegar um marcador e vou colocar no primeiro que eu fiz nesse vãozinho, bem aqui. Agora ficamos com 3 pontos aqui nesse aumento. O último vai ser a finalização que nós vamos fazer agora, para contar como se fossem 4, como esse lado aqui. Então, desse lado vai ficar assim. 1, 2, 3 e o quarto que vai ser a finalização. Então, você vai esticar a alcinha, vai inserir a agulha passando pelas duas alcinhas do primeiro ponto, vai laçar essa alcinha que você esticou e passar por dentro delas. E assim você formou o quarto ponto. Agora você vai inserir a agulha nesse mesmo vãozinho. Vai laçar o fio, passar por dentro dele. Vai inserir na alcinha que foi passada para trás. Vai laçar novamente e passar por dentro das duas. Esse é o primeiro ponto da segunda carreira. A próxima carreira será de pontos baixos simples, inserindo a agulha passando pelas duas alcinhas de cada ponto. Lace o fio, passe por dentro delas, ficarão duas laçadas,
Lace novamente e passe por dentro das duas. Repita esse mesmo processo até chegar do outro lado da curvinha. Eu vou concluir até chegar no marcador e volto aqui. Cheguei aqui do outro lado da curvinha. Eu vou tirar esse marcador. Vou fazer um ponto. Vou colocar o marcador de volta no mesmo ponto. E aqui, nesses dois, eu vou fazer aumentos de 2 pontos em cada ponto. Este daqui eu vou tirar o marcador e vou fazer somente um ponto. Vou colocar o marcador de volta. E agora, continuo fazendo um ponto em cada ponto, até chegar do outro lado da curvinha. Vou continuar fazendo os pontos até chegar nesse marcador e volto aqui. Cheguei aqui do outro lado. Vou fazer esse ponto aqui do marcador. Vou colocar o marcador de volta. E aqui vou fazer 2 pontos nesse, 2 nesse, para ficar igual os aumentos do outro lado. Agora, nós ficamos com 2 pontos neste ponto aqui, um aumento, 2 neste, um desse lado e um nesse daqui. Agora, nós vamos finalizar essa carreira e começar a próxima. Você vai inserir a agulha passando pelas duas alcinhas do primeiro ponto dessa carreira. Vai laçar essa alcinha que você esticou e passar por dentro delas. Vai inserir a agulha no mesmo vãozinho. Vai laçar o fio, passar por dentro dele e já vai inserir na alcinha que você puxou para trás, assim. Vai laçar novamente e passar por dentro dessas duas alcinhas. Já coloque o marcador para identificar esse ponto. E assim ficou um ponto, um ponto, um, dois, um, dois. E do outro lado também. Um ponto, um, dois, um, dois. Agora vamos subir a terceira carreira da base, que será de meio ponto alto. Nós vamos seguir fazendo um ponto em cada ponto aqui até chegar no marcador sem aumentos. Nós fizemos aqui a finalização e iniciamos com o primeiro pontinho. Nós vamos fazer mais uma correntinha para ficar da mesma altura do meio ponto alto. Vamos laçar o fio e começar a fazer os meio ponto altos até o marcador. Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar como continuar.
Cheguei do outro lado, vou fazer aqui um ponto nesse ponto do marcador. Vou colocar o marcador de volta. Nesse próximo ponto, vou fazer um aumento de 2 pontos. No próximo também vou fazer 2. E nos próximos 2 pontos, vou fazer também aumentos de 2 pontos em cada. E neste daqui, eu vou tirar o marcador e vou fazer só um ponto, como fiz do outro lado. Vou colocar o marcador de volta. Então, nessa carreira, a curva ficou assim. Nos marcadores, um ponto, e os outros seguidos de aumentos de 2 pontos. E agora, nós vamos seguir fazendo os pontos meio altos até chegar no marcador, sem nenhum aumento. Eu vou concluir aqui e volto para mostrar como continuar. Cheguei aqui do outro lado da curva, vou tirar o marcador, vou fazer somente um ponto, vou colocar o marcador de volta e agora vou seguir fazendo aumentos de 2 pontos em cada, como eu fiz do outro lado da curva. Feitos os aumentos, vamos tirar esse marcador e fazer apenas um ponto. Vamos colocar o marcador novamente. Vamos esticar essa alcinha para fazer a finalização da carreira. Vamos inserir a agulha passando pelas 2 alcinhas do primeiro ponto da carreira. Vamos laçar essa alcinha, passar para trás. Vamos inserir a agulha no mesmo vãozinho. Laçar o fio, passar por dentro dele e já inserir na alcinha que nós esticamos e puxamos para trás. Vamos laçar o fio e finalizar. Concluída a terceira carreira, vamos iniciar a quarta carreira em pontos baixos simples, como fizemos na segunda carreira. Vou fazer os pontos até chegar no marcador e volto aqui para mostrar como continuar. Cheguei aqui no marcador, eu vou fazer um ponto. Vou colocar o marcador de volta. No próximo, vou fazer somente um ponto. No próximo, vou fazer um aumento de 2 pontos.
Fiz 2 pontos. No próximo vou fazer somente um. E nos 3 próximos também vou fazer somente um. Fiz aqui 4 pontos, um aumento neste. Então, aqui vou fazer um aumento. E nesses 2 últimos aqui da curva, vou fazer um ponto em cada para ficar igual esse lado aqui, totalizando 12 pontos na curva. Vou tirar o marcador do último. Vou fazer o ponto. E vou colocar novamente o marcador de volta. Agora é só seguir fazendo os pontos baixos sem aumento. Vou fazer até chegar no marcador e volto aqui. Cheguei aqui no final, vou tirar o marcador. Vou fazer aqui um ponto. Vou colocar o marcador de volta. E vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto. Nesse próximo, vou fazer um aumento, como eu fiz do outro lado. Em seguida, aqui nos próximos 4 pontos, eu vou seguir fazendo os pontos baixos sem aumentos. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Fiz aqui o aumento. E agora, nesses 2 próximos pontos, eu faço um ponto em cada sem aumento, para ficar igual do outro lado. Vou colocar o marcador de volta no último ponto que eu fiz. Agora, eu vou fazer o último ponto para finalizar essa carreira. Agora, eu vou finalizar essa carreira para subir a próxima. Vou inserir a agulha passando pelas 2 alcinhas do primeiro ponto. Vou laçar essa alcinha que eu estiquei e passar para trás. Feito isso, vou inserir a agulha no mesmo vãozinho. Vou laçar o fio, passar para frente e já inserir naquela alcinha que eu estiquei e puxei para trás. Vou laçar o fio novamente, passar por dentro das 2 alcinhas e em seguida fazer uma correntinha. E agora nós vamos iniciar a 5ª carreira em pontos meio altos novamente. Vamos lá, vou repetir o mesmo processo. Vou laçar o fio, inserir a agulha passando pelas 2 alcinhas do próximo ponto, laçar. Vou ficar com 3 laçadas na agulha, laçar novamente e passar por dentro das 3. E vou fazer esses pontos meio altos até chegar no marcador. Cheguei aqui no final, no marcador, eu vou tirar o marcador, vou fazer um ponto meio alto. Vou colocar o marcador de volta.
No próximo, vou fazer um ponto. Agora, no próximo, vou fazer um aumento. No próximo, um ponto. No próximo, um aumento. Nesse próximo, só um ponto. No próximo, só um ponto também. Aqui vou fazer um aumento para ficar igual esse lado. Agora, um ponto só no próximo. No próximo, um aumento. E aqui no final da curva, eu sigo fazendo um em cada para ficar igual do outro lado. Totalizamos 14 pontos na curva. Concluída a curva desse lado, eu vou seguir fazendo um ponto meio alto em cada ponto até chegar do outro lado do marcador. Cheguei aqui do outro lado da curva, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz para ficar os dois lados iguais. Vou tirar o marcador, fazer um ponto meio alto. No próximo, vou fazer um ponto meio alto também. Vou colocar o marcador no primeiro que eu fiz aqui da curva. Aqui, vou seguir fazendo um aumento no próximo. No próximo, vou fazer um ponto só. No próximo, um aumento. Nos dois próximos, um ponto em cada sem aumentos. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto só. No próximo, um aumento. E nesses dois últimos da curva, um ponto em cada. E agora é só fazer esses últimos pontinhos aqui para finalizar essa carreira. Prontinho, vamos finalizar a quinta carreira. Estique a alcinha um pouquinho.
Insira a agulha passando pelas duas alcinhas do primeiro ponto, lace essa alcinha que você esticou e passe para trás. Insira a agulha no mesmo vãozinho, lace o fio, passe para frente, insira a agulha também na alcinha que você esticou, dê uma ajustada, lace o fio e passe por dentro das duas. Agora já iniciamos a sexta carreira. Eu vou seguir fazendo aqui pontos baixos até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador, eu vou tirar. Agora você não vai mais precisar dos marcadores, porque você vai fazer apenas pontos baixos sem aumento nenhum. Basta seguir fazendo os pontos baixos. Eu vou fazer até chegar do outro lado da curva. Quando eu chegar no finalzinho, volto aqui para mostrar para vocês como continuar. Observe que agora, fazendo os pontos sem os aumentos, a base da bolsa vai encurvando, ela vai começar a fechar. Eu vou concluir a sexta carreira. Quando eu chegar no finalzinho, volto aqui para mostrar como continuar. Cheguei aqui no final da sexta carreira, olha só como está ficando a base da nossa bolsa. Eu vou fazer aqui os últimos pontos. Agora, eu vou repetir o mesmo processo de finalização aqui da carreira. Vou esticar a alcinha, inserir a agulha passando pelas duas alcinhas do primeiro ponto. Vou laçar essa alcinha que eu estiquei, passar para trás. Vou inserir a agulha no mesmo vãozinho, laçar o fio, passar para frente. Inserir a agulha na alcinha que eu estiquei também. Laçar o fio e passar por dentro das duas. E agora, nós vamos iniciar o corpo da bolsa. A partir desta carreira, serão todas em meio ponto alto. Então, faça uma correntinha para ficar da mesma altura dos pontos. Este já é o primeiro ponto desta carreira. No próximo ponto, você vai laçar o fio e vai inserir a agulha passando por apenas uma das alcinhas dele, assim. Vai laçar o fio novamente, passar por dentro, vai ficar com 3 laçadas na agulha. Vai laçar de novo e passar por dentro das 3. Já o próximo ponto, você vai fazer da mesma forma que o primeiro. Lace o fio, insira a agulha passando pelas duas alcinhas. Lace novamente, passe por dentro, vai ficar com 3 laçadas na agulha. Lace de novo e passe por dentro das 3. O próximo, apenas pela alcinha de trás. Assim. Lace o fio, passe por dentro, vai ficar com 3 laçadas, lace novamente e passe por dentro das 3. E assim você vai intercalando por toda essa carreira. Em um ponto você insere a agulha passando pelas duas alcinhas, no outro apenas pela de trás. No próximo pelas duas alcinhas e no outro apenas pela de trás. E olha só que linda que vai ficando essa trama. Eu vou concluir essa carreira, vou fazer a volta inteira. Quando eu chegar no final,
eu volto aqui para mostrar como continuar. Cheguei aqui no final desta carreira, eu preciso fazer o último ponto, mas antes, observe o seguinte, o último ponto não tem as duas alcinhas, a da frente e a de trás. Olha como que ele é. Então, para ficar bem disfarçada a emenda, eu vou inserir a agulha bem no meio, entre essas duas alcinhas aqui, olha. Então, eu vou laçar o fio, inserir a agulha entre essas duas alcinhas. E nessa aqui de trás também, olha só. Para não ficar aquele vão aparecendo na frente. Vou laçar o fio, passar por dentro e fazer o último ponto. E olha só como ficou bem discreto. Agora eu vou repetir o mesmo processo de finalização da carreira para iniciar a próxima. Finalizei, agora eu preciso subir a próxima carreira. E para isso, vou fazer mais uma correntinha. E esse será o primeiro ponto desta carreira. E agora, para continuar essa carreira, você vai seguir o mesmo processo que você fez na carreira anterior, fazendo os pontos intercalados. O primeiro ponto passa pelas duas alcinhas, o segundo apenas pela de trás, olha só. E a partir desta carreira, além da alcinha de trás, você vai inserir a agulha nessa daqui, ó, no avesso, para reforçar os pontos, para não ficar aquele vão aparente na frente da peça. Siga fazendo o mesmo processo do ponto meio alto. E agora o próximo, da mesma forma, lace o fio e insira passando pela alcinha da frente também. Assim. O próximo pela alcinha de trás e a do avesso. Assim. Vou continuar fazendo os pontos aqui. Quando eu chegar no final desta carreira, eu volto para mostrar como continuar. Cheguei aqui no final desta segunda carreira do corpo. Eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz na finalização da carreira anterior. Eu vou inserir a agulha entre essas duas alcinhas aqui, porque o último ponto não tem a alcinha da frente e a de trás, lembra? E vou inserir também nessa alcinha aqui do avesso. Vou fazer o último ponto. E agora aquela emenda para poder subir a próxima carreira. Feita a emenda, não se esqueça de fazer uma correntinha para ficar da mesma altura dos pontos. E continue fazendo o mesmo processo de pontos intercalados.
eu vou continuar fazendo até completar 20 carreiras no corpo da bolsa. Já tenho aqui 2, estou começando a terceira, então faltam 17 carreiras. Assim que eu terminar, eu volto aqui. Terminei aqui as 20 carreiras, agora eu vou finalizar a última. E agora vou fazer uma carreira de pontos baixos, inserindo a agulha passando pelas 2 alcinhas de cada ponto. Essa será uma carreira de acabamento. Vou concluir esta carreira e volto aqui para mostrar como finalizar esta peça. Então, após concluir a carreira, você vai esticar assim o fio, vai cortar, deixando uma sobra. Eu vou usar aqui uma agulha de 3,5 para fazer esse arremate, mas pode ser agulha de tapeceiro também. Vou inserir a agulha passando pelas 2 alcinhas do primeiro ponto da carreira e passar para trás a sobra do fio. Vou virar a peça para o lado avesso. E vou inserir a agulha passando por essas 2 alcinhas aqui do último ponto que foi feito. Olha só. Vou laçar a sobra do fio e passar por dentro delas. Prontinho, a emenda ficou invisível. E agora o que eu preciso fazer? Esconder essa sobra de fio entre os pontos no lado avesso. Após isso, vou cortar essa sobrinha. Com a chama de um isqueiro, vou derreter. E grudar com o auxílio de uma agulha. Prontinho, finalizamos o corpo da bolsa e agora nós podemos ir para o próximo passo. Agora nós vamos dobrar a nossa bolsa assim, bem retinha, e vamos colocar marcadores nas extremidades. Agora precisamos conferir a quantidade de pontos dos 2 lados para saber se estão iguais. Vou contar a partir do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Então, tem que ter 38 pontos do outro lado também. Vamos conferir o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, certinho, os dois lados iguais. Após conferir a quantidade de pontos dos dois lados, nós vamos colocar marcadores separando 9 pontos de cada lado da bolsa para fixar a alça. Atrás também serão separados 9 pontos de cada lado. Então, vamos lá a partir do marcador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou colocar o marcador no 10º ponto. E vou fazer isso nos outros lados também. Prontinho, separei os pontos para a costura da alça. Agora, nós vamos iniciar o lado maior da alça. Esse lado precisa ter 48 centímetros. Com esse fio que eu estou usando, deu 71 correntinhas. Então, nós vamos deixar uma sobra, um pedaço assim, para fazer arremate. Vamos iniciar fazendo um nó. E vamos fazer 71 correntinhas. Feitas as correntinhas, nós vamos fazer carreiras de pontos baixos. Nós vamos pular a última correntinha, iniciar pela penúltima e vamos inserir a agulha passando por trás da correntinha, pelas alcinhas de trás. Olha só, essa é a frente, você vai virar e vai inserir nesta alcinha de trás aqui de cada correntinha. Vai laçar o fio e fazer os pontos baixos. Repita o processo até completar 70 pontos baixos da primeira carreira. Chegando no final da carreira, faça uma correntinha e vire o trabalho nesse sentido para subir a próxima carreira. Agora, nós vamos trabalhar pontos baixos, porém inserindo a agulha ao contrário. O fio do novelo deve ficar para o seu lado e não para o lado da frente, como de costume. Você vai pular a correntinha e vai inserir a agulha passando pelas duas alcinhas do último ponto, ao contrário, de frente para trás, assim. Vai laçar o fio do novelo que está para o lado de trás do avesso, passar para a frente, vai ficar com duas laçadas. Vai laçar o fio, vai segurar a base dele assim e passar por dentro das duas laçadas.
Vamos lá mais uma vez. O fio do novelo deve ficar para o lado avesso. Insira a agulha de frente para trás, ao contrário, passando pelas duas alcinhas do próximo ponto. Lace o fio, passe para o lado da frente, e aí você vai ficar com duas laçadas na agulha. Segure a base do fio, lace novamente e passe por dentro das duas. E assim, basta você seguir esse mesmo processo até o final da carreira. Feita a segunda carreira, você vai fazer uma correntinha e vai virar o trabalho novamente para fazer a terceira carreira. E a terceira carreira continua sendo de pontos baixos simples, desta vez, como foi feita a primeira carreira, pela frente mesmo. Você vai pular a correntinha que foi feita no final e vai iniciar pelo último ponto, inserindo a agulha passando pelas duas alcinhas dele. Eu vou concluir a terceira carreira e volto aqui. Concluí a terceira carreira, vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho novamente para fazer a quarta carreira. E para fazer a quarta carreira, nós vamos repetir o mesmo processo da segunda. Nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, inserindo a agulha ao contrário. Vamos pular a correntinha e começar pelo último ponto, inserindo a agulha passando pelas duas alcinhas dele, de frente para trás. Eu vou concluir a quarta carreira e volto aqui. Terminei a quarta carreira, esse é o lado avesso. Vou fazer uma correntinha. E vou virar o trabalho novamente para continuar. Ainda faltam 5 carreiras para completar 9, para dar a largura da nossa alça. Eu vou fazer e volto aqui para mostrar. Concluí as 9 carreiras. Agora eu vou esticar o fio. Vou cortar. E vou usar uma agulha de 3,5 para fazer o arremate. Se for da sua preferência, você pode usar uma agulha de tapeceiro também. Vou começar a esconder a sobra do fio entre os pontos no lado avesso da peça. Terminei de esconder essa sobra de fio. Agora vou derreter. E com a ajuda de uma agulha, grudar. Ainda preciso fazer o mesmo do outro lado.
Desta vez vou usar uma agulha de tapeceiro. Prontinho, finalizamos esta peça e agora precisamos da outra parte da alça. Eu já preparei a minha peça aqui, ela é basicamente igual, a diferença é que ela é menor do que a outra peça. Você vai fazer 25 correntinhas, 24 pontos por carreira e 9 carreiras. Bom, então agora nós vamos costurar as alças aqui no corpo da bolsa. Nós já tínhamos deixado aqui os marcadores delimitando a largura da alça de cada lado. Uma vai ser costurada desse lado e a outra do outro lado. Para ficar mais claro, eu vou mostrar para vocês. A menor será costurada desse lado e a maior do outro lado, assim. Então, vamos iniciar a costura, mas antes de começar a costurar, observe as alcinhas onde você vai inserir a agulha. Como você pode ver, as carreiras têm um padrão de pontos. Basta você seguir esse padrão e inserir a agulha sempre nas mesmas alcinhas. Para ficar mais claro, vou mostrar aqui para você. Olha só. Essas alcinhas que ficam bem na quina da peça. E essas daqui que ficam um pouquinho mais à frente. Agora, vamos iniciar a costura. Insira a agulha passando pelas duas alcinhas, desse ponto que fica bem na quina da peça com o marcador. Lace o fio, passe por dentro. Em seguida, insira a agulha no próximo ponto, da mesma forma. Pegue a peça da alça menor. Insira a agulha passando pela alcinha do ponto da primeira carreira, assim. Lace o fio, passe por dentro dela e passe por dentro do ponto do corpo da bolsa e também pela laçada que ficou na agulha, assim. Insira no próximo ponto do corpo da bolsa, depois na alcinha do próximo ponto da alça. Lace o fio, passe por dentro de tudo e também pela laçada que ficou na agulha. Repita esse mesmo processo até finalizar a largura da alça. Nós separamos aqui com marcadores 9 pontos e a alça tem 9 carreiras. Então, nós teremos aqui 9 pontos na costura.
Cheguei aqui no outro marcador, já posso tirar. Vou fazer aqui o último ponto da alça. E aqui eu posso seguir fazendo pontos baixíssimos até chegar no outro marcador. Cheguei aqui no marcador, olha só, o outro lado já está costurado. Agora eu posso tirar o marcador. Agora eu vou inserir a agulha nesse ponto. Já vou pegar a outra alça maior. Vou inserir a agulha no primeiro ponto, assim. Vou laçar o fio, passar por dentro de tudo e da laçada que estava na agulha. Já vou inserir a agulha no próximo ponto, do corpo da bolsa e da alça também. Vou laçar o fio, passar por dentro de tudo e por dentro da laçada na agulha. E assim vou costurando esse lado da alça. Cheguei aqui no marcador do outro lado. Vou fazer aqui o último ponto da costura da alça. Vou tirar o marcador. E prontinho, costuramos esse lado. Olha só como ficou. E agora nós precisamos costurar o outro lado das duas alças. Para costurar o outro lado, você vai inserir a agulha no próximo ponto, passando pelas duas alcinhas dele, e já vai pegar a outra ponta da alça. E vai continuar fazendo o mesmo processo. Cheguei aqui no marcador, vou tirar e fazer o último ponto desse lado da alça.
E vou continuar aqui fazendo os pontos baixíssimos até chegar do outro lado, no outro marcador. Cheguei aqui no ponto do marcador, vou tirar, vou inserir a agulha e vou costurar o outro lado da alça menor. Cheguei aqui no último ponto da costura das alças. Prontinho, fiz o último ponto, agora eu vou esticar a alcinha assim, vou cortar o fio, vou usar uma agulha de tapeceiro, vou inserir a agulha assim, passando pelas duas alcinhas do primeiro ponto que foi feito na costura. Em seguida, vou inserir a agulha no centro do último ponto que foi feito assim, e vou passar o fio para trás. Prontinho, costura finalizada. E agora eu preciso esconder essa sobra de fio entre os pontos no lado avesso. Antes disso, eu vou fazer um nó para ficar mais firme. Após esconder, vou cortar as pontas do fio. Vou derreter usando um isqueiro. E vou usar a ponta de uma agulha para grudar. Agora preciso fazer o mesmo do outro lado também. Prontinho, a costura das alças está finalizada. Olha só como ficou. Lindo acabamento, né? Olha só a lateral. Do outro lado também. E por dentro também. E assim ficou a nossa bag Maiara. Olha só que linda! Já coloquei aqui a plaquinha da nossa marca. Olha só os detalhes dessa trama. E como se usa essa bolsa? Você insere a alça maior por dentro da menor, assim.
Essa bolsa é muito estilosa para mulheres que gostam de ser diferentes. Agora eu vou fazer um último detalhe aqui, se você não quiser, não é necessário, tá ok? Isso fica a seu critério. Eu vou colocar 2 botões imantados, um do lado da frente e o outro do lado de trás, bem aqui no centro da bolsa, para quando fechar, ela ficar igualzinha dos 2 lados. O botão imantado tem 2 partes. Nós vamos colocar uma parte em cada lado. Alinhado com a alça, nós vamos pular 3 pontos nesse sentido e do outro lado também. 3 pontos nesse sentido. Bom, essa parte não tem nenhum segredo. Basta você costurar usando linha de costura da cor do fio da sua bolsa ou fio de pesca, que é transparente. Chegamos ao final desta aula. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com aquela amiga que também ama crochê. Assim você ajuda aqui no crescimento do canal. E também o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. E se você deseja que a gente continue compartilhando aqui esse tipo de conteúdo, se você gosta do nosso trabalho, você pode nos apoiar adquirindo um dos nossos cursos que tem um custo simbólico. Vai aparecer aqui na tela os 2 modelos que estão disponíveis na plataforma e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links desses cursos. E se você quiser encomendar ou adquirir bolsas à pronta entrega, o link também vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Eu espero que você faça muito sucesso com a Bag Maiara. Compartilhe o seu trabalho nos marcando no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo e até breve!